Muito antes de nossos mapas ganharem linhas e fronteiras, a Terra abrigava histórias que hoje repousam em silêncio. Sob camadas de areia, lama e floresta, civilizações floresceram, ergueram cidades, criaram sistemas de escrita e astronomia. E depois desapareceram sem deixar mais que ruínas e enigmas. Há quem veja nelas apenas capítulos apagados da história. Mas quando olhamos de perto, percebemos algo mais. Um espelho sobre o que somos, o que tememos perder, e até onde a engenhosidade humana pode chegar antes de sucumbir ao tempo, ao clima ou aos próprios excessos. Imagine-se caminhando ao entardecer, em um vale onde o vento carrega fragmentos de tijolos cozidos. Ao longe, uma escadaria antiga desce para um reservatório seco. Não há guias turísticos nem placas, apenas pedras que um dia sustentaram rituais, banhos, mercados. O cenário poderia ser o Vale do Indo, palco de uma sociedade avançada que, de repente, mergulhou no silêncio. Essa sensação, o convite a decifrar o que resta, é o que vamos seguir ao longo desta viagem. Cada capítulo abrirá uma porta para mundos esquecidos. Dos engenheiros de Harappa às selvas tomadas por templos maias, passando por mitos como Atlântida e relatos de navegadores sobre continentes perdidos. A proposta não é apenas listar datas e nomes. Vamos costurar narrativas, reconstruir o dia a dia desses povos, imaginar como suas crianças aprendiam, como os sacerdotes liam os céus, como mercadores cruzavam rios e desertos. Você poderá fechar os olhos e caminhar por ruas de pedra, sentir o cheiro de especiarias ou a umidade de câmaras subterrâneas. Para tornar essa experiência ainda mais especial, mantenha por perto seu senso de curiosidade. Ele será o farol ao longo deste roteiro. Se gostar da jornada, deixe seu comentário compartilhando qual civilização mais despertou sua imaginação. E claro, inscreva-se e ative o sininho. Assim você recebe cada novo mergulho no passado. Mas antes de abrirmos o portão do Vale do Indo, vale perguntar: por que tantas culturas, capazes de erguer cidades inteiras, desapareceram? Teriam sido mudanças climáticas, guerras, doenças? Ou parte de algo mais amplo, um ciclo natural que empurra sociedades para o auge e depois para o esquecimento? É essa pergunta, o porquê, por trás do sumiço, que transforma as ruínas em enigmas vivos. Cada tijolo partido guarda uma pista e a ciência moderna avança na tentativa de decifrá-las. Análises de DNA, datações de carbono, imagens de satélite que revelam cidades inteiras sob o solo. No entanto, mesmo com tecnologia, sempre haverá zonas nebulosas. E talvez seja aí que mora a magia. A incerteza nos convida a imaginar. Afinal, enquanto não sabemos tudo, podemos contar histórias, cruzar hipóteses, sentir o peso do tempo e, ao mesmo tempo, o frescor da descoberta. No próximo capítulo, caminharemos pelas margens do rio Indo, onde uma rede de cidades planejadas surgiu há mais de 4.000 anos. Arquitetos anônimos projetaram ruas em grelha, sistemas de drenagem e banhos públicos sofisticados. Quem eram essas pessoas? Por que escolheram aquele vale fértil e como administravam uma população espalhada por centenas de quilômetros? Prepare-se, o silêncio de Harappa e Mohenjo-Daro guarda mais do que vestígios arqueológicos. Ele sussurra sobre a fragilidade e a grandeza humanas e pode revelar segredos que ainda ecoam, discretos, sob a poeira do Paquistão moderno. Capítulo 1. Entre o silêncio e o mistério. O vento sopra, levantando grãos de areia que dançam sobre degraus gastos. Em muitos lugares do mundo, a paisagem parece desabitada, mas sob o solo repousam vestígios de povos inteiros. É curioso como o silêncio das ruínas fala tanto, um tipo de linguagem que depende da nossa imaginação para ser decifrada. Se pararmos para pensar,
Quase tudo o que sabemos sobre civilizações desaparecidas vem de rastros frágeis, fragmentos de cerâmica, pedras com inscrições incompletas, muros devorados pela selva. Cada pedaço é como uma sílaba perdida de um texto maior. O trabalho dos arqueólogos é costurar essas sílabas, criar hipóteses, testar teorias. E quando o quebra-cabeça não se completa, resta um espaço para que cada um de nós preencha com perguntas. O que aconteceria se daqui a 5.000 anos alguém encontrasse apenas os restos de nossas cidades, sem registros digitais para explicar quem éramos? Como nos descreveriam? A reflexão nos ajuda a entender que para os povos antigos, o esquecimento era tão temido quanto a morte. As histórias das civilizações que vamos visitar não são apenas relatos distantes. Elas nos dizem algo sobre o presente. Mostram que a estabilidade nunca é absoluta, que até impérios colossais podem se perder, às vezes por causas simples, quase invisíveis no dia a dia. Uma mudança no curso de um rio, a exaustão de solos, uma sequência de secas ou a incapacidade de conciliar inovação com equilíbrio social. Outro ponto fascinante: mesmo quando um povo desaparece, algo dele permanece. Costumes, palavras, símbolos ou tecnologias são absorvidos por vizinhos e reencenados sob novas formas. É como se houvesse um DNA cultural que sobrevive aos colapsos. A herança dos maias, por exemplo, vive na agricultura de milho e nas línguas de milhões de descendentes. O Vale do Indo legou técnicas de urbanismo e padronização de pesos. Nada some por completo, apenas muda de voz. A magia da descoberta. Há um prazer quase infantil em imaginar-se o primeiro a encontrar um objeto esquecido pelo tempo. Arqueólogos relatam que, mesmo após décadas de trabalho, sentem um arrepio quando escavam algo que ninguém tocava há milênios. É a sensação de atravessar o tempo, de apertar a mão de alguém que viveu séculos antes de nós. Esse encanto é parte do que mantém vivas as pesquisas sobre culturas desaparecidas, mas também traz responsabilidade, a de preservar e interpretar os vestígios com respeito, sem distorcer suas histórias para caber em narrativas fáceis. Nossa história seguirá esse cuidado. Vamos apresentar as teorias mais aceitas, mas também abrir espaço para questionamentos, mostrando como a ciência avança e revê suas próprias conclusões. Antes de seguirmos para o Vale do Indo, feche os olhos por um instante e imagine uma cidade inteira sendo lentamente engolida pela poeira, suas ruas vazias, suas inscrições apagadas. Essa imagem resume o que liga todas as culturas que conheceremos. Nasceram da engenhosidade humana, mas o tempo, a natureza ou conflitos acabaram por vencê-las. Ao longo dos próximos capítulos, adotaremos um ritmo que imita uma expedição. Localização no mapa atual, para te situar no ambiente. Reconstrução do cotidiano. Alimentação, rituais, comércio, arquitetura. Apogeu e desafios, como prosperaram e que sinais de desgaste surgiram. Declínio e legado. O que restou, o que se perdeu, o que ainda nos inspira. Se este mergulho no passado já está despertando sua imaginação, deixe um comentário dizendo qual civilização você mais quer explorar nos próximos capítulos. Sua opinião ajuda a guiar quais enigmas merecem ganhar voz primeiro. Chegamos então ao limiar do nosso primeiro grande estudo de caso. O rio Indo, serpenteando por terras que hoje pertencem ao Paquistão e à Índia, foi o berço de uma das mais enigmáticas sociedades da antiguidade. Cidades planejadas, sistemas de esgoto avançados, mercados organizados, um feito notável para 4.000 anos atrás. Quem ergueu Harappa e Mohenjo-Daro? Como administravam seus recursos? Por que escolheram uma vida urbana tão sofisticada enquanto outras comunidades ainda viviam em pequenas aldeias? Essas perguntas nos esperam no capítulo 2,
onde seguiremos os passos dos primeiros urbanistas conhecidos do sul da Ásia. Prepare-se para atravessar um portal invisível que liga o presente a um passado repleto de engenhosidade e também de segredos que continuam desafiando cientistas, aventureiros e sonhadores. Capítulo 2. O Vale do Indo. Cidades fantasmas nas areias do Paquistão. Entre desertos e planícies férteis, corre um rio antigo que moldou a vida de milhões de pessoas. O Indo nasce nos altos picos do Himalaia, atravessa regiões áridas e fertiliza terras onde um dia floresceu uma das primeiras sociedades urbanas do planeta. As margens desse curso d'água abrigaram cidades tão bem planejadas que até hoje surpreendem engenheiros e historiadores. Harappa e Mohenjo-daro são as mais famosas, mas escavações revelam dezenas de outros assentamentos conectados por cultura e comércio. Imagine ruas largas cortando bairros inteiros, todas alinhadas segundo um mesmo padrão. Casas de tijolos cozidos, algumas com 2 andares, exibiam pátios internos e poços particulares. Sob o solo, corredores de drenagem levavam águas usadas para sistemas coletivos de esgoto. Essas construções mostram que os habitantes do Vale do Indo dominavam técnicas de urbanismo muito antes de outras regiões. Não havia palácios gigantes, nem templos monumentais, sinal de que talvez o poder fosse distribuído de maneira mais equilibrada do que em impérios posteriores. Os arqueólogos se perguntam quem eram os líderes dessa sociedade. Teriam conselhos, assembleias, reis discretos? A ausência de inscrições claras deixa espaço para hipóteses. Mesmo assim, cada tijolo fala de uma organização social capaz de sustentar milhares de pessoas com relativa harmonia. Outro detalhe fascinante está nos objetos encontrados. Pesos padronizados, selos com figuras de animais, contas de pedras raras. Esses itens indicam comércio intenso e um sistema de medição uniforme, sinal de trocas controladas e registradas. O cotidiano devia misturar trabalho agrícola, artesanato e rituais ligados à fertilidade. Muitos selos mostram touros, elefantes e criaturas híbridas. Alguns estudiosos acreditam que poderiam representar divindades, protetores de rebanhos e colheitas. Mohenjo-daro guarda um dos maiores enigmas da arqueologia, um grande reservatório conhecido como Grande Banho. Suas paredes de tijolos impermeáveis sugerem uso ritual, talvez ligado à purificação espiritual ou celebrações comunitárias. A escrita do Vale do Indo continua sendo um desafio. Pequenas inscrições aparecem em selos e tabuletas, mas ninguém conseguiu traduzi-las completamente. Decifrar esses símbolos pode revelar leis, mitos e até histórias pessoais de artesãos e comerciantes. Apesar do brilho, as cidades do Indo enfrentaram pressões. Mudanças climáticas podem ter alterado o curso de rios, secando canais de irrigação. Alguns pesquisadores sugerem que longas secas minaram a produção agrícola, enfraquecendo a base que sustentava centros urbanos. Outros veem sinais de enchentes catastróficas que forçaram migrações. Há também quem aponte conflitos internos ou invasões vindas do oeste. A verdade talvez seja um mosaico. Clima, economia e política entrelaçados até romper a estabilidade. O colapso não foi repentino. Vestígios indicam abandono gradual. Bairros esvaziados, oficinas silenciosas, campos deixados para trás. Aos poucos, as cidades se tornaram poeira e lembrança, enquanto novos povos ocupavam a região. Mesmo esquecidos, esses centros urbanos deixaram sementes. Técnicas de drenagem, padrões de peso, rotas comerciais e ideias sobre higiene influenciaram culturas posteriores no subcontinente indiano. O silêncio do Indo ecoa nas bases de vilarejos e metrópoles que vieram depois. Caminhar entre as ruínas hoje é sentir o diálogo entre o passado e o presente.
Tijolos desgastados lembram que cada conquista humana depende de equilíbrio delicado. Civilizações podem ruir quando esse ponto de harmonia se perde. Enquanto o sol se põe sobre as planícies do Paquistão, é impossível não imaginar a vida que pulsava nesses becos. Crianças correndo entre mercados, oleiros moldando jarros, agricultores voltando dos campos ao entardecer. Essas imagens convidam a refletir sobre nossa própria época. Será que aprendemos com os sinais que o tempo deixa? Ou repetimos ciclos, confiando demais na permanência de nossas cidades e tecnologias? Na próxima etapa, vamos deixar o vale e seguir rumo a outras terras, onde povos igualmente engenhosos construíram palácios e templos de pedra. Entre eles estão os sumérios e seus vizinhos esquecidos, pioneiros na escrita e na administração. Se essa viagem ao Vale do Indo despertou sua curiosidade, compartilhe sua impressão e continue acompanhando. Ainda temos muitos enigmas a visitar antes que a noite termine. Escavar Mohenjo-Daro é abrir um livro sem título. Cada camada revela hábitos diários, como fornos de pão ou pequenos altares domésticos. A delicadeza desses achados mostra que, além de engenheiros, eram pessoas que valorizavam a estética e a ordem. Pelos becos surgem vestígios de mercados, onde grãos, tecidos e pedras semi-preciosas trocavam de mãos. A padronização dos pesos permitia confiança nas trocas, um detalhe que sustenta redes comerciais. Os arqueólogos também encontraram brinquedos, carrinhos de barro, pequenas figuras de animais. Isso sugere que, apesar das tarefas árduas, havia espaço para infância e lazer, lembrando-nos que essas pessoas riam e sonhavam como nós. Sistemas hidráulicos eram outro orgulho. Poços comunitários abasteciam bairros inteiros, enquanto galerias subterrâneas mantinham ruas secas mesmo durante chuvas fortes. É um testemunho de planejamento avançado. Nas oficinas, artesãos moldavam contas de cornalina, lápis-lazuli e madrepérola. Muitas eram exportadas para regiões distantes, como a Mesopotâmia. Essa rede de contatos indica um mundo mais conectado do que se imagina para aquela era. Apesar de tanta habilidade, o destino dessas cidades foi selado lentamente. Mapas de satélite revelam antigos leitos de rios que secaram, reduzindo o abastecimento de água e minando a agricultura que sustentava a população. Com campos menos férteis, talvez famílias tenham migrado para aldeias menores, deixando para trás bairros inteiros. Essa retração silenciosa fez os centros urbanos perderem vitalidade, tornando-os vulneráveis. Alguns estudos sugerem que terremotos desviaram cursos d'água, agravando a crise. Fenômenos assim podiam arruinar canais de irrigação e obrigar moradores a buscar terras mais seguras. Há quem defenda que invasores do Planalto iraniano contribuíram para o declínio. Embora as evidências sejam limitadas, restos de armas e fortificações improvisadas alimentam essa hipótese. Seja qual for a combinação, o resultado foi o mesmo. Cidades outrora vibrantes reduziram-se a ruínas. O eco de seus habitantes persiste nos blocos de tijolo queimado espalhados pelo deserto. Quando pesquisadores modernos chegaram, encontraram colinas cobertas de areia. Por baixo, repousavam ruas alinhadas, escadas, reservatórios. A paciência das escavações trouxe à luz um mundo inteiro, provando que a memória humana pode dormir, mas não morre. Hoje, visitantes percorrem passarelas entre muros baixos. Guias contam histórias, enquanto o vento sopra lembranças sobre paredes antigas. Há algo de sereno em andar onde civilizações respiraram e desapareceram. Observar essas ruínas é também enxergar nossa fragilidade. Assim como eles, dependemos de equilíbrio entre natureza, tecnologia e sociedade. Sem ele, até os projetos mais grandiosos podem se dissolver. À medida que o crepúsculo cai,
As sombras alongadas parecem contar segredos, talvez sobre como cada geração deve aprender com as anteriores para não repetir quedas evitáveis. Com o Vale do Indo atrás de nós, seguimos para terras que viram nascer alguns dos mais antigos impérios conhecidos. Ali, escribas começaram a registrar histórias em tabuletas de argila, preservando ideias que mudariam o rumo do pensamento humano. Prepare-se para entrar no coração da Mesopotâmia e de culturas vizinhas que, embora tenham moldado o mundo, acabaram mergulhando em silêncio. É hora de conhecer os sumérios e outros povos esquecidos, guardiões de inovações que continuam presentes em nossa rotina. Capítulo 3. Nas pegadas dos sumérios perdidos. Entre os rios Tigre e Eufrates, uma vasta planície deu origem a sociedades que mudariam para sempre a forma como vivemos. Foi ali que surgiram os sumérios, pioneiros na escrita, na administração de cidades e no registro sistemático da história humana. Suas terras eram férteis, graças às cheias regulares dos rios. Os primeiros agricultores construíram canais para controlar as águas, permitindo colheitas abundantes e sustentando populações cada vez maiores. Com o tempo, aldeias se transformaram em centros urbanos. Ur, Uruk, Lagash e Nippur ergueram templos monumentais chamados zigurates, estruturas em degraus que se destacavam no horizonte das planícies. Esses templos eram mais do que locais de culto. Funcionavam como centros administrativos e depósitos de grãos, reforçando o vínculo entre fé e gestão econômica. Sacerdotes organizavam estoques e rituais, equilibrando o material e o espiritual. Um dos maiores legados dos sumérios foi a invenção da escrita cuneiforme. Gravada em tabuletas de argila, permitia registrar transações, leis, poemas e mitos, eternizando ideias que antes dependiam apenas da memória oral. Entre os textos preservados está o Poema de Gilgamesh, uma narrativa épica que fala de amizade, coragem e da busca pela imortalidade. Ler esses versos é sentir a voz de um passado que ainda dialoga com nossos dilemas atuais. As cidades sumérias eram conectadas por rotas comerciais que alcançavam o Golfo Pérsico e regiões distantes. Trocas de metais, pedras preciosas e tecidos mostravam que, mesmo em tempos tão remotos, já existia um mercado interligado. A organização política variava entre cidades-estado independentes e alianças temporárias. Reis assumiam papéis de protetores e representantes dos deuses, mas seu poder dependia da aprovação de conselhos e do equilíbrio entre forças locais. A agricultura prosperava com o uso de arados puxados por bois, enquanto artesãos fabricavam joias, ferramentas e instrumentos musicais. A diversidade de profissões revela uma sociedade complexa e dinâmica. Os sumérios também desenvolveram sistemas jurídicos rudimentares. Contratos, registros de propriedade e acordos comerciais eram escritos, garantindo ordem e confiança nas relações cotidianas. Apesar dos avanços, os desafios eram constantes. Cheias inesperadas podiam destruir plantações, enquanto disputas entre cidades ameaçavam a estabilidade. A necessidade de proteger recursos levou ao fortalecimento de exércitos e muralhas. Ao longo dos séculos, novos povos chegaram à Mesopotâmia, assimilando tradições sumérias e impondo suas próprias marcas. Acádios e babilônios herdaram a escrita, a arquitetura e a religião, mantendo viva a chama daquele legado. Escavar os restos de Uruk, ou Ur, é encontrar ruas pavimentadas, restos de oficinas, fragmentos de estelas. Cada detalhe lembra que ali floresceu uma das primeiras tentativas humanas de criar ordem e significado em um mundo imprevisível. O desaparecimento gradual dos sumérios não apagou sua influência. Ao contrário,
espalhou suas conquistas por outras culturas, garantindo que invenções como a escrita e códigos legais continuassem moldando civilizações posteriores. Enquanto o sol ilumina as planícies entre os rios, é possível imaginar os escribas curvados sobre tábuas de argila, registrando histórias que cruzariam milênios. Essa imagem reforça a força das ideias quando se transformam em palavras. Compreender os sumérios é entender que nosso presente repousa sobre tijolos erguidos por mãos antigas. Cada inovação, cada texto gravado, pavimentou o caminho para sociedades mais complexas e criativas. Ao deixar as margens do Eufrates, seguimos em direção a povos que surgiram na mesma região, mas cujas histórias foram quase apagadas. Entre eles estão os hititas e outros grupos que enfrentaram desafios dramáticos, deixando marcas sutis na memória do mundo. Na próxima etapa, exploraremos o surgimento e a queda desses reinos, além de suas conexões com migrações misteriosas, conhecidas como povos do mar. Eles revelam que, às vezes, o declínio de uns abre espaço para o florescimento de outros. Nas margens do Tigre, arqueólogos encontraram restos de canais e diques que revelam o esforço sumério para domesticar as águas. O controle das cheias era vital para manter campos produtivos e garantir reservas para tempos secos. Essas obras exigiam organização coletiva. Homens e mulheres trabalhavam lado a lado, seguindo instruções de supervisores que planejavam cada metro de canal. Essa disciplina permitiu colheitas regulares e o crescimento populacional. A religião permeava cada aspecto da vida. Deuses associados ao céu, à terra e aos rios eram homenageados em altares domésticos e nos grandes zigurates. Sacrifícios simbólicos, músicas e oferendas buscavam equilibrar forças invisíveis. Os zigurates, com seus patamares ascendentes, ligavam o mundo humano ao divino. Subir suas rampas era, para muitos, um gesto de devoção, mas também uma maneira de observar o horizonte e prever mudanças no clima. Nas bibliotecas das cidades, escribas copiavam mitos e tratados administrativos. Aprendizes passavam anos treinando o traço da escrita cuneiforme. Cada símbolo gravado era um elo entre gerações, garantindo que a memória coletiva não se perdesse. Entre os registros aparecem contratos de venda, receitas de cerveja, listas de animais e poemas. Essa variedade mostra que a escrita não servia apenas ao poder, mas também à vida cotidiana e à criatividade. Os sumérios também criaram um calendário simples, baseado nos ciclos lunares. Ele orientava semeadura, colheita e festas religiosas. O conhecimento do tempo reforçava a sensação de ordem diante das incertezas naturais. Instrumentos musicais, como liras e flautas, eram comuns em celebrações. Pinturas mostram músicos animando banquetes, lembrando que alegria e arte ocupavam espaço importante no cotidiano. Comércio e diplomacia caminhavam juntos. Barcos transportavam produtos pelo Golfo Pérsico, levando tecidos e utensílios em troca de cobre, estanho e pedras preciosas. Essa rede fortaleceu vínculos e ampliou horizontes. A posição estratégica entre rios facilitava intercâmbios culturais. Povos vizinhos aprenderam técnicas agrícolas, métodos de contabilidade e elementos da mitologia suméria, criando um mosaico de influências. No entanto, prosperidade atrai disputas. As cidades-estado competiam por recursos e prestígio. Conflitos armados surgiam, levando à construção de muralhas e ao fortalecimento de chefes militares. Em alguns períodos, líderes carismáticos conseguiram unir territórios. Reis como Lugalzagesi tentaram consolidar o poder, mas alianças frágeis e rivalidades locais muitas vezes minavam esses esforços. Com o passar do tempo, grupos seminômades da região do norte começaram a se instalar nas planícies.
Eles absorveram hábitos sumérios e, aos poucos, moldaram novas identidades, prenunciando mudanças políticas profundas. Apesar das pressões, o brilho cultural continuou. Templos recebiam oferendas, escolas treinavam jovens escribas e agricultores mantinham sistemas de irrigação. A vida persistia, mesmo diante de tensões crescentes. Esse equilíbrio, porém, era delicado. Pequenas variações no regime dos rios ou períodos de estiagem podiam ameaçar safras inteiras. A sobrevivência dependia de leitura atenta da natureza e cooperação social. As últimas fases sumérias mostram cidades enfraquecidas por lutas internas. O vazio deixado por governantes incapazes abriu espaço para novos conquistadores, entre eles os acádios, que levariam adiante parte do legado. Ao examinar tabuletas quebradas ou restos de muros, percebemos que nada desaparece totalmente. Ideias, técnicas e histórias viajam, adaptam-se, ressurgem. Essa continuidade dá sentido às ruínas silenciosas. Com o declínio sumério, o cenário mesopotâmico preparou-se para receber povos guerreiros e comerciantes vindos de outras regiões. Eles trariam mudanças que repercutiriam por séculos, unindo tradições e criando novas forças. Enquanto o entardecer cobre as planícies, é possível imaginar os últimos governantes olhando para os zigurates dourados pela luz suave, perguntando-se quanto tempo seu mundo resistiria. Essa cena nos lembra que todo poder é passageiro. Em breve, seguiremos para culturas que herdaram e transformaram essa herança. Entre elas estão os hititas e as enigmáticas tribos marítimas que redesenharam fronteiras no Mediterrâneo antigo. Nos últimos séculos da presença suméria, as cidades pareciam viver entre o esplendor do passado e a incerteza do amanhã. Artesãos ainda talhavam pedras finas, mas muitos bairros mostravam sinais de abandono. As elites religiosas buscavam reforçar antigos rituais, tentando garantir proteção divina diante de mudanças políticas. O povo, contudo, enfrentava impostos pesados e conflitos cada vez mais frequentes. Crônicas gravadas em tabuletas relatam disputas por canais e terras férteis. Cada litígio minava a unidade, tornando mais difícil enfrentar secas e invasões ocasionais vindas do deserto. Enquanto isso, vizinhos mais jovens e ambiciosos observavam. Entre eles estavam os acádios, que aprenderam com mestres sumérios técnicas de escrita, diplomacia e guerra, preparando-se para assumir protagonismo. Mesmo quando o poder mudou de mãos, a marca suméria permaneceu. Sua escrita, seus deuses e seus contos continuaram vivos, transmitidos de geração em geração, adaptando-se aos novos tempos. Escavar Ur ou Lagash hoje é encontrar fragmentos de vida, tigelas, ferramentas, brinquedos. Cada peça revela que, por trás de templos e documentos, havia pessoas que amavam, trabalhavam e sonhavam. A herança mais poderosa dos sumérios talvez seja o valor atribuído ao registro. Ao gravar histórias, leis e lendas, eles impediram que o tempo apagasse tudo, oferecendo um diálogo eterno entre passado e presente. Observar esse legado convida à reflexão sobre a importância da memória. Assim como eles guardaram palavras em argila, nós também precisamos preservar saberes para que não se percam diante das mudanças rápidas. Com o cair da noite sobre a antiga Sumer, imaginamos escribas apagando lamparinas depois de registrar o último verso do dia. A quietude que segue parece anunciar o encerramento de uma era. Mas o mundo antigo não ficou vazio. Novas potências surgiriam, unindo terras distantes e enfrentando crises que moldariam séculos seguintes. Entre elas estavam os hititas e povos misteriosos que navegavam mares e redesenhavam mapas. Essas próximas histórias mostram como o fluxo da história não para. Cada civilização carrega sementes de outras, criando uma corrente contínua de ideias, conquistas e desafios.
Ao avançarmos, seguiremos as rotas que ligavam o crescente fértil ao Mediterrâneo. Vamos descobrir como reinos guerreiros e tribos nômades deixaram marcas profundas, ainda visíveis em mitos e pedras. Prepare-se para conhecer o legado secreto dos hititas e o impacto surpreendente dos povos do mar. O caminho nos leva agora a terras de fortalezas e portos, onde alianças frágeis e tempestades mudaram destinos. Capítulo 4. O legado secreto dos hititas e dos povos do mar. Entre montanhas e vales da Anatólia, ergueu-se um povo que durante séculos manteve equilíbrio entre diplomacia e guerra. Os hititas dominaram rotas comerciais, aperfeiçoaram armas de ferro e deixaram tratados pioneiros, mas por muito tempo permaneceram ofuscados por Egito e Mesopotâmia. Escavações revelaram cidades fortificadas, com muralhas espessas e portões adornados por leões. Hattusa, sua capital, mostra ruas amplas e templos erguidos com blocos maciços, guardando segredos que só recentemente começaram a ser compreendidos. A posição estratégica entre continentes fez dos hititas mediadores entre culturas. Eles controlavam passagens que ligavam o Oriente Médio ao Mar Egeu, permitindo acesso a metais raros e produtos agrícolas valiosos. Documentos preservados em tabuletas de argila mostram um reino organizado, capaz de negociar em pé de igualdade com faraós egípcios. Um dos primeiros tratados de paz conhecidos, após a Batalha de Kadesh, nasceu dessa habilidade diplomática. A sociedade hitita combinava tradição indo-europeia com elementos locais. Suas leis tratavam de propriedade, crimes e compensações, revelando preocupação com justiça e estabilidade social. A religião misturava panteões de diferentes povos. Deuses da tempestade, da fertilidade e da guerra eram homenageados em santuários rochosos, onde procissões entalhadas narravam alianças entre humanos e divindades. Além de guerreiros, eram engenheiros. Construíram reservatórios e canais para irrigar campos, garantindo colheitas mesmo em períodos secos. Essa capacidade de adaptação sustentou o crescimento por séculos. Apesar de seu poder, os hititas raramente aparecem em histórias populares. Parte disso se deve ao desaparecimento repentino de seu império, seguido por séculos de esquecimento, até que arqueólogos do século XIX desenterraram Hattusa. Por volta do século XIII a.C., sinais de tensão começaram a surgir. Cartas oficiais mencionam dificuldades para manter fronteiras e alimentar populações em expansão. A pressão vinha tanto de rivais regionais quanto de grupos desconhecidos que surgiam pelo mar. Esses recém-chegados ficaram conhecidos como povos do mar. Fontes egípcias descrevem guerreiros vindos de ilhas e costas distantes, navegando em frotas numerosas. Seu impacto abalou várias civilizações do Mediterrâneo Oriental. A origem desses povos permanece debatida. Alguns estudiosos apontam para o Egeu, outros para regiões mais ao norte. O certo é que sua mobilidade e ousadia alteraram rotas comerciais e redes políticas em poucos anos. Os ataques coincidiram com secas prolongadas e movimentos populacionais. Reinos fragilizados pela falta de recursos tornaram-se presas fáceis. Os hititas sentiram esse peso mais cedo do que outros. Documentos mostram pedidos de auxílio enviados a aliados, tentando conter invasões e revoltas internas. A combinação de pressões externas e crises agrícolas reduziu a força de suas cidades. Enquanto defesas eram reparadas, caravanas diminuíam e depósitos de grãos rareavam. Vilas distantes buscavam independência, corroendo a autoridade central que antes unia a Anatólia. Hattusa resistiu por algum tempo. Sacerdotes ainda realizavam cerimônias, generais reforçavam muros, mas o brilho que iluminara o reino parecia enfraquecer. A sensação de perigo se espalhava por corredores e praças. O desaparecimento hitita
não deixou registros claros. Muitos locais foram abandonados ou queimados. Os povos do mar podem ter sido parte da causa, mas mudanças climáticas e disputas internas completaram o cenário. Apesar do colapso, o legado permaneceu. Avanços no trabalho do ferro inspiraram gerações seguintes. Tratados e códigos influenciaram práticas legais em regiões vizinhas. Redescobrir os hititas foi um marco para a arqueologia. Suas tabuletas mostraram que a história do Oriente Próximo era mais ampla do que se pensava. A presença de um poder sofisticado entre Egito e Mesopotâmia mudou interpretações antigas. Enquanto exploramos os segredos desse reino, percebemos que muitas vezes o passado esconde capítulos inteiros, aguardando mãos pacientes para revelá-los. A poeira que cobria Hattusa guardava vozes prontas para contar histórias. O estudo também ilumina a fragilidade de sistemas complexos. Mesmo impérios que parecem sólidos podem ruir diante de choques externos e erros internos. Essa lição ecoa através das pedras gravadas. Ao final, os hititas nos lembram que conhecer o passado é entender melhor nossos próprios riscos e oportunidades. Cada tabuleta, cada muralha, é um alerta silencioso sobre a importância de equilíbrio e cooperação. Com o cenário hitita traçado, surge a pergunta: quem eram exatamente os povos do mar que sacudiram reinos inteiros? Para onde iam? O que buscavam? E por que sua sombra foi tão decisiva no destino de civilizações antigas? Na próxima parte, mergulharemos nos relatos sobre esses navegadores enigmáticos. Vamos seguir suas rotas, entender seus movimentos e observar como um fluxo de migrações pode redesenhar mapas e acelerar transformações históricas. Quando antigas crônicas egípcias falam sobre tempos de caos, mencionam guerreiros que chegavam em ondas, trazendo famílias e rebanhos. Eram chamados de povos do mar, um conjunto variado de tribos que abalou o Mediterrâneo Oriental. Esses grupos não eram simples piratas. Levavam consigo técnicas navais e armas que surpreendiam os exércitos locais. Alguns buscavam terras, outros rotas comerciais, enquanto muitos fugiam de secas e conflitos em suas regiões. Escavações em Chipre e Creta mostram camadas de destruição ligadas ao mesmo período. Cidades florescentes foram incendiadas, sugerindo choques violentos. Mas também há indícios de integração, pois parte dessas populações se estabeleceu e adotou culturas locais. Os povos do mar alteraram redes comerciais. Portos antes seguros tornaram-se vulneráveis. Navios passaram a viajar em comboios armados. A sensação de instabilidade atravessou toda a região, do Egito à Síria. Cartas diplomáticas revelam governantes pedindo reforços e descrevendo desembarques inesperados. A rapidez dessas ofensivas dificultava qualquer resposta coordenada, deixando reinos isolados diante do perigo. Entre as tribos citadas estão Chardana, Shekelesh e Peleset. Alguns seriam ancestrais de comunidades posteriores, como os filisteus. Essa ligação mostra que invasões podem, com o tempo, gerar novas identidades culturais. Enquanto isso, o Império Hitita lutava para manter comunicações abertas. A geografia montanhosa protegia parte do território, mas também limitava o movimento de exércitos, tornando difícil defender fronteiras amplas. Secas prolongadas agravaram a situação. Colheitas falhavam, estoques diminuíam, famílias migravam em busca de rios perenes. Essa pressão enfraquecia cidades e alimentava tensões entre nobres e camponeses. Em algumas áreas, elites tentaram negociar com invasores, oferecendo tributos para preservar templos e mercados. Em outras, organizaram resistência armada, mas a capacidade logística já não sustentava campanhas longas. Quando Hattusa caiu, registros cessaram abruptamente. Silêncio cobriu os corredores que antes abrigavam escribas e sacerdotes. O vazio arqueológico indica que parte da população fugiu, deixando muralhas desertas.
O impacto desse colapso ecoou além da Anatólia. Rotas entre o interior e o litoral perderam segurança e reinos menores passaram a competir por recursos antes administrados pelos hititas. No Egito, Ramsés III descreveu batalhas navais contra invasores. Gravuras mostram barcos egípcios enfrentando embarcações cheias de guerreiros e famílias. A vitória egípcia conteve parte do avanço, mas não eliminou as mudanças sociais. Os povos do mar acabaram se espalhando. Alguns fundaram aldeias permanentes, misturando tradições com costumes locais. Outros seguiram para novas regiões, contribuindo para a formação de culturas do Levante. Essa transição marcou o fim da Idade do Bronze em grande parte do Mediterrâneo. Cidades antigas desapareceram, mas sementes de novas sociedades germinaram nos espaços deixados por impérios. O episódio lembra que períodos de instabilidade também abrem caminhos para inovações. Novas tecnologias agrícolas e militares surgiram na sequência, moldando uma era que mais tarde daria origem a potências clássicas. Arqueólogos ainda tentam mapear rotas completas desses povos. Restos de cerâmica, armas e ossadas ajudam a reconstruir jornadas, mostrando que migrações podem ser tão decisivas quanto batalhas. Estudar os povos do mar amplia nossa noção de história. Eles não foram apenas invasores. Eram famílias, líderes e comerciantes que, movidos por necessidade ou ambição, remodelaram fronteiras e inspiraram lendas. As histórias sobre eles convidam à reflexão sobre como mudanças climáticas e pressões sociais podem forçar movimentos massivos. Mesmo hoje, fenômenos parecidos lembram que a mobilidade humana acompanha transformações globais. Compreender esse processo ilumina o declínio hitita. O império não caiu por um único motivo, mas por um conjunto de forças: ambiente, economia, tensões internas e ondas de migrantes determinados. Entre as ruínas de Hattusa, esculturas de leões permanecem firmes, como se vigiassem memórias de um mundo que lutou até o fim para se manter inteiro. Cada pedra testemunha o choque entre ordem e incerteza. O estudo dessas histórias nos permite enxergar que as civilizações não desaparecem de repente. Elas se transformam, deixando marcas em costumes, palavras e saberes que sobrevivem ao tempo. À medida que a noite se estende sobre as montanhas da Anatólia, imaginamos viajantes olhando para estrelas, conduzindo barcos ou caravanas, tentando encontrar um futuro em meio ao turbilhão. Ao concluir a narrativa sobre hititas e povos do mar, um novo caminho se abre. A próxima jornada nos levará além do campo histórico estrito, em direção a lendas que misturam mito e memória. Vamos explorar Atlântida, Mu e Lemúria, histórias que nasceram do desejo humano de explicar ruínas e mares desconhecidos. Elas mostram como imaginação e vestígios reais podem criar enigmas que atravessam séculos. Capítulo 5. Atlântida, Mu e Lemúria. Entre mito e possível memória coletiva. Ao longo dos séculos, a humanidade imaginou terras perdidas além do horizonte. Histórias de reinos submersos e continentes esquecidos atravessaram culturas, alimentando perguntas sobre o passado profundo do planeta. A mais famosa dessas narrativas é a de Atlântida. O relato aparece nos diálogos Timeu e Crítias, de Platão, escritos no século IV a.C. Ele descreve uma ilha poderosa, rica em recursos, que teria desaparecido sob o mar após um desastre súbito. Platão afirmava que a história viera de sacerdotes egípcios, transmitida a Solon, o legislador ateniense. Para o filósofo, Atlântida simbolizava o perigo da arrogância e o valor da moderação política. Com o tempo, leitores passaram a buscar provas concretas. Cartógrafos medievais desenharam ilhas enigmáticas. Navegadores do Renascimento juravam ter visto vestígios de cidades afundadas no Atlântico. No século XIX, autores populares transformaram Atlântida em cenário de aventuras e teorias.
Alguns diziam que a ilha seria um elo perdido entre povos antigos, explicando semelhanças culturais em continentes distantes. Enquanto Atlântida fascinava o Ocidente, outras tradições falavam de terras desaparecidas. No Pacífico, surgiram histórias de Mu, descrita por exploradores como um continente afundado que teria dado origem a civilizações asiáticas e americanas. Na mesma época, estudiosos europeus criaram a ideia de Lemúria. Buscavam justificar fósseis de lêmures encontrados em Madagascar e na Índia, imaginando uma ponte terrestre hoje submersa. Essas hipóteses misturavam ciência incipiente e imaginação. Antes da teoria das placas tectônicas, era comum explicar fósseis semelhantes em regiões distantes por continentes perdidos. Com o avanço da geologia, descobriu-se que continentes mudam de lugar lentamente. Isso mostrou que ligações entre terras poderiam existir no passado, mas não exatamente como narravam as lendas. Ainda assim, a força simbólica desses mitos permaneceu. Eles falam do desejo humano de compreender lacunas na memória do planeta, oferecendo narrativas para explicar ruínas e enigmas marítimos. Atlântida, Mu e Lemúria também revelam como ideias viajam. Escritos gregos, relatos de exploradores e debates científicos criaram um mosaico que cruzou fronteiras e épocas, renovando o interesse por mundos desaparecidos. Muitos arqueólogos preferem ver essas histórias como reflexos de memórias fragmentadas. Erupções vulcânicas, terremotos e inundações podem ter inspirado lembranças que, ao longo de gerações, se transformaram em mitos. Um exemplo plausível é a erupção de Thera, atual Santorini, no Mar Egeu. A destruição da cultura minoica, por volta de 1600 a.C., poderia ter dado origem a rumores sobre uma ilha que afundou. No caso de Mu, pesquisas sugerem que relatos de missionários e viajantes foram ampliados por escritores, criando um continente imaginário. Quanto à Lemúria, a descoberta do movimento das placas explicou melhor a presença de fósseis. Apesar disso, o fascínio por terras ocultas continua. Filmes, livros e jogos apresentam versões modernas desses mitos, combinando ciência, fantasia e exploração. É interessante notar que todas essas lendas compartilham temas: prosperidade inicial, orgulho humano e queda repentina. Essa estrutura narrativa ecoa advertências morais sobre equilíbrio e humildade. Há também um aspecto psicológico. A ideia de continentes perdidos alimenta nossa necessidade de mistério, lembrando que nem tudo está ao alcance imediato da razão. Quando pesquisadores analisam essas histórias, buscam separar fatos de metáforas, estudam registros geológicos, mapas antigos, relatos orais, tentando encontrar onde termina o símbolo e começa a evidência. Mesmo sem provas definitivas, essas buscas ampliam o conhecimento sobre fenômenos reais, vulcões, tsunamis, migrações pré-históricas. Mitos funcionam como portais para investigações mais profundas. Em paralelo, comunidades espirituais enxergaram em Atlântida ou Lemúria lugares de sabedoria ancestral. Escritores esotéricos sugeriram que nelas existiram povos avançados, guardiões de conhecimentos ocultos. Embora essas interpretações não encontrem base científica, ajudam a explicar a longevidade das histórias. Elas oferecem sentido e esperança, mesmo que situados fora do método acadêmico. Ao contemplar essas narrativas, percebemos que não é necessário escolher entre mito e realidade. Muitas vezes, a verdade está em entender como sociedades criam imagens para traduzir experiências coletivas. Assim, Atlântida pode representar recordações de desastres, Mu evocar mistérios oceânicos e Lemúria lembrar pontes biogeográficas. Cada mito guarda sementes de fatos, envoltas em camadas de imaginação. Explorar esse território híbrido é mergulhar em águas onde memória e criação se confundem. O desafio é manter equilíbrio,
valorizar a poesia das lendas, sem perder o rigor ao investigar suas origens. Nas próximas páginas, seguiremos rastros que unem mito e ciência. Vamos observar pesquisas subaquáticas, análises de sedimentos e teorias sobre migrações antigas, verificando como dados e histórias dialogam. Também conheceremos o impacto cultural desses relatos. Eles inspiraram obras de arte, debates filosóficos e até movimentos sociais, mostrando que as ideias sobre terras desaparecidas continuam a moldar imaginários. Ao final, veremos que o interesse por Atlântida, Mu e Lemúria fala tanto sobre o passado quanto sobre o presente. Revela nosso desejo de explorar, compreender e dar significado ao desconhecido. Pesquisas modernas tentam localizar cenários que poderiam ter inspirado as lendas. Oceanógrafos mapeiam o fundo do Atlântico em busca de estruturas que indiquem cidades submersas, enquanto geólogos analisam depósitos vulcânicos e movimentos tectônicos. Em Santorini, restos da civilização minoica sugerem um desastre abrupto. Paredes cobertas de cinzas, ruas soterradas e fragmentos de navios indicam que a erupção de Thera destruiu parte do Egeu, criando memórias transmitidas oralmente. Estudos no Caribe e nas Canárias investigam formações rochosas que alguns associam à Atlântida. Até hoje, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, mas o interesse mantém equipes explorando abismos e cavernas. No Pacífico, arqueólogos buscam rastros que possam explicar histórias de Mu. Eles analisam migrações polinésias, estruturas em ilhas remotas e tradições orais que falam de terras ancestrais desaparecidas sob o mar. Quanto à Lemúria, a ciência resolveu seu enigma com o avanço da tectônica de placas. O deslocamento de continentes mostrou como espécies puderam se espalhar sem precisar de um continente perdido. Apesar de explicações naturais, o público continua encantado. Lendas de continentes submersos aparecem em romances, filmes e jogos, criando universos onde mistério e aventura se entrelaçam. Atlântida inspirou utopias e advertências. Em algumas versões, tornou-se símbolo de uma sociedade sábia que sucumbiu por orgulho. Em outras, representa a esperança de um conhecimento superior à espera de redescoberta. Mu ganhou força em círculos esotéricos. Escritores imaginaram templos cristalinos e mestres espirituais guiando povos primordiais. Mesmo sem base empírica, essas imagens alimentaram movimentos de busca interior. Lemúria foi adotada por correntes místicas que a viam como berço de energias sutis. Para muitos adeptos, ela seria lembrança de um estágio elevado da consciência coletiva, acessível por meditação e rituais. Essa dimensão simbólica ajuda a entender a persistência das lendas. Elas oferecem respostas onde dados são escassos, preenchendo vazios emocionais e despertando criatividade artística. Há também um aspecto identitário. Alguns povos ligam suas tradições a reinos perdidos, reforçando a ideia de heranças antigas. Esse vínculo fortalece narrativas de origem e pertencimento. Cientistas lembram, porém, que é preciso distinguir metáforas de fatos. Isso não diminui o valor cultural dos mitos, mas evita que interpretações distorçam pesquisas sérias sobre clima, geologia e arqueologia. As histórias sobre terras desaparecidas também incentivam exploração responsável. Mergulhadores e geógrafos testam tecnologias para mapear o fundo do mar, revelando ecossistemas frágeis e ampliando conhecimento sobre oceanos. Além do fascínio, há lições práticas. Desastres naturais que possivelmente inspiraram essas lendas mostram como sociedades podem ser afetadas por vulcões, tsunamis e elevações do nível do mar. Refletir sobre isso ajuda a valorizar estudos climáticos e medidas de prevenção. Compreender eventos passados pode orientar comunidades atuais a lidar melhor com riscos semelhantes.
Outro ponto relevante é o papel da oralidade. Transmitir relatos por gerações preserva experiências, mas também transforma detalhes, permitindo que fatos ganhem contornos míticos. Esse processo reforça que memória e imaginação não são rivais. Juntas, guardam registros do que impressionou os antepassados, mesmo que adaptados para novas sensibilidades. Obras literárias e filosóficas também ampliaram a aura dessas narrativas. De diálogos platônicos a romances de ficção científica, cada época reinterpretou Atlântida, Mu e Lemúria, segundo seus próprios anseios. Alguns estudiosos veem nisso um espelho das expectativas humanas, sociedades ideais, quedas dramáticas e a promessa de recuperação ou descoberta. São temas que tocam emoções universais. Explorar a influência cultural dessas histórias revela seu impacto duradouro. Elas moldaram mapas mentais, inspiraram expedições e ajudaram a desenvolver métodos de investigação do passado. Mesmo que a ciência não confirme civilizações submersas, o valor desses relatos está em abrir caminhos para perguntas novas. Eles lembram que o conhecimento cresce quando curiosidade e método se encontram. Ao fechar esta parte, fica claro que Atlântida, Mu e Lemúria não pertencem apenas a um tempo remoto. Eles habitam nossa imaginação coletiva, misturando memória, advertência e sonho. Na última parte deste capítulo, examinaremos como esses mitos dialogam com descobertas recentes sobre mudanças ambientais e movimentos humanos. Veremos também de que forma continuam inspirando buscas por significado em um mundo repleto de incertezas. Pesquisas sobre mudanças climáticas do passado oferecem pistas que dialogam com antigas lendas. Sedimentos mostram que o nível do mar oscilou diversas vezes, inundando áreas costeiras e ilhas baixas, possivelmente gerando memórias transmitidas por gerações. Estudos indicam que catástrofes naturais costumam permanecer vivas na tradição oral por milênios. Comunidades relatam ondas gigantes ou terras que desapareceram, narrativas que preservam alertas sobre forças da natureza. Atlântida, Mu e Lemúria podem ter nascido desse impulso de proteger conhecimento. Ao vestir advertências em forma de mito, sociedades criaram histórias que garantiram a sobrevivência de lições vitais. A arqueologia subaquática segue explorando regiões que guardam vestígios de ocupações humanas. Cidades antigas já foram encontradas sob lagos e mares, lembrando que o oceano esconde capítulos importantes. Essas descobertas, mesmo quando não confirmam os mitos, fortalecem o interesse por estudar como ambientes moldam culturas. Povos costeiros aprendem a viver com o risco de enchentes, mas também encontram oportunidades na pesca e no comércio. A reflexão sobre lendas submersas aproxima ciência e imaginação. Uma investiga dados, outra traduz emoções. Juntas, oferecem um panorama mais amplo do que significa habitar um planeta em constante transformação. Na literatura, filósofos usaram Atlântida para discutir política e moral. Romancistas criaram aventuras onde continentes ocultos guardavam tecnologias antigas. Cada autor adaptou os símbolos às questões de seu tempo. Músicos, pintores e cineastas também encontraram inspiração. Paisagens misteriosas, templos submersos e povos lendários continuam a aparecer em obras que convidam a contemplação e a criatividade. Esse diálogo entre mito e arte reforça que a busca por significado ultrapassa fronteiras disciplinares. Ela une dados geológicos, histórias orais e metáforas poéticas em um mesmo horizonte de curiosidade. Pensar sobre continentes perdidos também nos lembra que nenhuma conquista humana é imune às mudanças naturais. O planeta tem ritmos próprios, capazes de remodelar terras e oceanos. Esse reconhecimento não precisa gerar medo, mas responsabilidade.
Estudar o passado ajuda a planejar o futuro, reduzindo riscos e incentivando soluções criativas para proteger comunidades vulneráveis. Ao encerrar este capítulo, percebemos que Atlântida, Mu e Lemúria falam menos sobre locais específicos e mais sobre a relação entre memória e sobrevivência. São faróis simbólicos que iluminam a tensão entre permanência e perda. Essas histórias convidam a manter vivo o desejo de explorar, mas também a prudência de cuidar do que existe. Preservar ecossistemas, patrimônios e saberes garante que novas gerações contem histórias sem lamentos tardios. Enquanto o olhar percorre mapas e mares, surge a sensação de que há sempre algo além do horizonte. Essa promessa alimenta pesquisas, viagens e obras que ampliam nossa compreensão do mundo. Seguindo em nossa jornada, deixamos as águas míticas para voltar ao terreno firme da arqueologia. O próximo passo nos levará às selvas da América Central, onde ruínas de pedra escondem segredos de um povo engenhoso. Entre árvores densas e templos cobertos de musgo, descobriremos os mistérios das cidades maias. Vamos investigar seu florescimento, sua ciência astronômica e as razões que levaram parte desse esplendor ao silêncio. Prepare-se para adentrar um universo de pirâmides, inscrições e calendários complexos. As selvas guardam respostas para quem sabe ouvir histórias gravadas em pedra e folhas, lembrando que até mesmo a floresta mais viva pode abrigar ecos antigos. Capítulo 6. Os mistérios das selvas. Maia. Entre as florestas densas da Mesoamérica, repousa um dos legados mais fascinantes do passado, a civilização maia. Suas cidades escondidas sob copas verdes revelam templos, praças e estelas que contam histórias de engenho, espiritualidade e desafios. Os maias floresceram onde hoje ficam México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Construíram centros urbanos interligados por rotas comerciais, criando um mosaico cultural que durou mais de 2000 anos. Ao contrário de impérios centralizados, a organização maia era composta por cidades-estado autônomas. Cada uma tinha seu governante, sacerdotes e guerreiros, formando alianças ou enfrentando conflitos conforme interesses. A relação com a natureza era profunda. Os maias cultivavam milho, feijão e abóbora em sistemas agrícolas adaptados a solos variados. Também desenvolveram terraços e canais para drenar pântanos, mostrando habilidade em manejar ambientes complexos. As cidades exibiam uma arquitetura impressionante. Pirâmides escalonadas, palácios e observatórios erguiam-se sobre plataformas. Esses edifícios eram mais que estruturas. Conectavam poder político, fé e observação astronômica. A astronomia ocupava papel central. Sacerdotes estudavam ciclos do Sol, da Lua e de planetas, criando calendários precisos que guiavam rituais, colheitas e decisões políticas. Um dos feitos mais notáveis é o calendário de conta longa, capaz de registrar datas em escala de milhares de anos. Ele demonstra uma visão temporal ampla, integrando passado, presente e futuro. A escrita maia, composta por glifos complexos, preservou mitos, genealogias e feitos de governantes. Durante muito tempo, esse sistema permaneceu indecifrado, mas avanços recentes permitiram ler mensagens deixadas em pedra e cerâmica. Esses textos revelam episódios de alianças, guerras e cerimônias religiosas. Também descrevem eventos astronômicos, unindo conhecimento científico e espiritualidade em uma única linguagem. A religião permeava o cotidiano. Deuses ligados ao milho, à chuva e ao submundo orientavam ritos que buscavam equilíbrio cósmico. Sacrifícios, danças e oferendas mantinham vínculos entre humanos e forças invisíveis. Além da erudição, os maias eram artistas refinados. Pinturas murais, esculturas e cerâmicas apresentam cenas de corte, batalhas e festas.
As cores vibrantes e os detalhes revelam sensibilidade estética apurada. O comércio sustentava conexões entre cidades e regiões distantes. Rota de obsidiana, jade e cacau ligava terras altas e baixas, permitindo que produtos e ideias circulassem com facilidade. A organização social incluía camadas distintas: nobres, sacerdotes, guerreiros, artesãos e camponeses. Cada grupo desempenhava funções que garantiam o equilíbrio econômico e espiritual da comunidade. Apesar da vitalidade, a vida maia exigia constante adaptação. A densidade populacional pressionava recursos. Sistemas agrícolas precisavam ser mantidos para evitar escassez de alimentos. Pesquisas sugerem que mudanças climáticas, como secas prolongadas, afetaram algumas cidades. Ajustar técnicas de cultivo e reservas de água tornou-se essencial para atravessar períodos adversos. Grandes centros como Tikal e Calakmul cresceram ao ponto de rivalizar em poder. Essa competição gerou alianças e guerras, registradas em glifos que narram vitórias, derrotas e pactos políticos. As cerimônias em praças e templos reuniam multidões. Governantes reforçavam a autoridade exibindo-se em trajes elaborados, enquanto sacerdotes invocavam bênçãos para chuvas e colheitas. A música e a dança acompanhavam rituais. Tambores, flautas e conchas criavam atmosferas que uniam celebração e reverência, conectando participantes a histórias ancestrais. Explorar ruínas maias hoje é caminhar entre raízes e pedras, sentindo o peso de séculos. A vegetação cobre paredes, mas inscrições gravadas continuam visíveis, ecoando vozes antigas. Estudar esses sítios requer paciência. Cada escavação revela camadas de ocupação, ampliando a compreensão sobre evolução urbana, política e espiritual desse povo notável. Apesar do brilho, as cidades enfrentavam limites ambientais. Depender de chuvas regulares e solos férteis exigia planejamento rigoroso, especialmente em épocas de crescimento populacional. Na próxima parte, avançaremos no tempo para observar o auge e os desafios que levaram parte do esplendor maia a declinar. Também veremos como novas descobertas continuam a revelar facetas desconhecidas dessa civilização enigmática. No auge de seu poder, os maias ergueram cidades monumentais que pareciam desafiar a própria floresta. Tikal, com templos que alcançam o dossel, tornou-se símbolo de engenharia e espiritualidade. Escadas íngremes levavam ao topo, onde líderes observavam horizontes e céus. Calakmul, rival de Tikal, estendia-se sobre plataformas imensas. Palácios e praças revelam o alcance da administração local, capaz de mobilizar artesãos, agricultores e soldados para sustentar uma população expressiva. A relação entre essas metrópoles nem sempre era pacífica. Inscrições relatam batalhas prolongadas, capturas de governantes e alianças quebradas. A guerra era parte do equilíbrio de poder, regulando fronteiras e prestígio. Apesar das disputas, períodos de estabilidade favoreceram avanços artísticos. Escultores criaram estelas com retratos minuciosos de reis e rainhas. Pintores adornaram paredes com cenas de corte, banquetes e feitos heróicos. A religião seguia como eixo central. Sacerdotes observavam eclipses, solstícios e conjunções planetárias. Cerimônias marcavam mudanças de estação, pedindo fertilidade às colheitas e harmonia ao cosmo. Ritos mais complexos incluíam oferendas e, em alguns casos, sacrifícios humanos. Embora impressionem hoje, essas práticas tinham significado profundo, ligando prosperidade social ao equilíbrio espiritual. Para sustentar tantas cidades, os maias aperfeiçoaram técnicas agrícolas. O cultivo em campos elevados, conhecido como milpa, e reservatórios chamados aguadas, permitiam aproveitar águas sazonais. Pesquisas recentes revelam que canais e diques eram usados para direcionar chuvas e drenar áreas encharcadas.
Essa engenhosidade ampliava a produção e reduzia riscos de escassez durante secas. Ainda assim, pressões ambientais começaram a pesar. Pólen preservado em lagos mostra ciclos de estiagem severas entre os séculos 8 e 9. Esses períodos coincidem com sinais de tensão social em alguns sítios. Estudos sugerem que o desmatamento para abrir campos contribuiu para a erosão e perda de fertilidade. A dependência de florestas para madeira e caça também criou vulnerabilidade a mudanças climáticas. Conflitos se intensificaram quando recursos diminuíram. Estelas narram campanhas mais frequentes, sugerindo que reinos disputavam acesso a reservas vitais de água e terras férteis. Alguns centros, como Copan, mostram sinais de declínio gradual. Monumentos inacabados e áreas abandonadas indicam que elites perderam capacidade de coordenar obras e manter coesão. O chamado colapso maia não foi uniforme. Enquanto certas cidades esvaziavam, outras prosperavam por mais tempo. Essa diversidade aponta para respostas variadas diante de crises regionais. Populações migraram para áreas com condições melhores. Novos assentamentos menores surgiram, adaptando práticas agrícolas a contextos locais. A civilização não desapareceu, mas mudou de forma. Durante séculos posteriores, comunidades maias mantiveram línguas, tradições e sistemas agrícolas. Sua presença confirma que o fim de grandes centros não significou extinção cultural. As descobertas de templos ocultos sob vegetação densa mostram que ainda há muito a aprender. Tecnologias como o mapeamento a laser revelam cidades antes invisíveis, ampliando o mapa do mundo antigo. Essas revelações desmontam ideias simplistas de colapso repentino. Mostram uma sociedade dinâmica, capaz de resistir, adaptar-se e reinventar-se, mesmo sob pressões ambientais e políticas. A arqueologia contemporânea continua decifrando inscrições que relatam cerimônias, genealogias e tratados. Cada glifo traduzido acrescenta nuance ao entendimento sobre poder, fé e economia. Enquanto isso, o patrimônio maia permanece vivo nas populações descendentes. Línguas maias, agricultura tradicional e festas demonstram continuidade entre passado e presente. Essa ligação reforça que estudar o mundo maia não é apenas olhar para ruínas, mas dialogar com culturas que ainda florescem, preservando valores e práticas herdadas de ancestrais engenhosos. À medida que avançamos, surge a pergunta: o que finalmente levou muitos centros a perderem relevância, deixando pirâmides cercadas por silêncio? Investigar essa fase final ajuda a entender como sociedades enfrentam choques prolongados. Na última parte deste capítulo, examinaremos as interpretações sobre o declínio político e urbano, o legado espiritual e científico que sobreviveu e o que as selvas ainda escondem para pesquisadores e viajantes atentos. O declínio de muitas cidades maias continua a intrigar estudiosos. Hoje, entende-se que não houve um único evento catastrófico, mas uma sequência de pressões. Estiagens severas, disputas políticas, desgaste ambiental e mudanças nas rotas comerciais. Análises de estalagmites mostram períodos longos de seca, coincidentes com registros de guerra e migração. Esses dados reforçam a ideia de que o equilíbrio entre clima, agricultura e poder foi sendo corroído lentamente. O esgotamento de solos próximos obrigava agricultores a expandir áreas cultivadas. A floresta recuava, alterando ecossistemas e expondo terras à erosão, o que diminuía a capacidade produtiva das regiões mais densamente povoadas. A administração enfrentava dificuldade em manter obras hidráulicas, estradas e centros cerimoniais. A autoridade dos governantes enfraquecia e rivalidades locais ganhavam força em meio à escassez. Mesmo assim, a herança intelectual resistiu.
Astronomia, matemática e escrita continuaram sendo transmitidas em alguns lugares, mostrando que o saber podia sobreviver além da política. Quando espanhóis chegaram séculos depois, encontraram comunidades vibrantes, guardiãs de calendários e narrativas ancestrais. O mundo maia permanecia vivo, embora diferente do apogeu clássico. Hoje, visitar ruínas como Palenque ou Uxmal é testemunhar essa continuidade. Estruturas ainda exibem traços de pintura, baixos relevos e inscrições que revelam histórias de reis, sacerdotes e cidadãos comuns. O turismo e a pesquisa arqueológica despertam interesse internacional. Equipes locais e estrangeiras trabalham juntas para preservar templos e decifrar textos, valorizando o legado de um povo que deixou marcas profundas. A tecnologia amplia horizontes. Mapas a laser identificam pirâmides sob dosséis espessos, redesenhando a compreensão sobre a extensão e sofisticação maia. Cada descoberta abre novas perguntas sobre sua organização. Estudar essas cidades também ensina sobre resiliência. Mesmo sob crises, populações migraram, adaptaram cultivos e mantiveram elementos de sua identidade. O desaparecimento de centros urbanos não significou o fim cultural. Essa lição ecoa além da história regional. Mostra que sociedades complexas podem enfrentar desafios climáticos e sociais se cultivarem flexibilidade e cooperação. O mundo maia deixou mensagens em pedra e tradição oral. Elas falam de respeito aos ciclos naturais, de atenção ao céu e à terra e da importância de manter equilíbrio entre ambição e cuidado coletivo. Na selva, templos cobertos por musgo parecem conversar com o vento. Cada pedra sugere que o passado não está totalmente enterrado. Ele respira, aguardando olhos pacientes para revelar significados. Ao final deste capítulo, percebemos que os maias não são apenas tema de livros e documentários. Eles permanecem presentes nos idiomas, na culinária, na agricultura e nas celebrações de milhões de descendentes. Valorizar essa continuidade é reconhecer que o conhecimento humano não pertence só ao passado. Ele renasce sempre que culturas honram suas raízes e reinventam caminhos diante das mudanças. Agora, deixamos as florestas da Mesoamérica para seguir rumo ao desfecho de nossa jornada. No próximo capítulo, refletiremos sobre os fios invisíveis que unem todas as histórias exploradas, ligando civilizações antigas ao nosso presente. Vamos reunir lições de adaptação, criatividade e memória, mostrando que cada ruína estudada ilumina escolhas que fazemos hoje e inspira futuros possíveis. Capítulo 7. Fios invisíveis. O que as ruínas contam sobre nós. Ao percorrer histórias de civilizações perdidas, percebemos um traço comum: a necessidade humana de criar, registrar e preservar. Cada tijolo, cada inscrição revela que povos antigos buscavam eternizar lembranças, mesmo sabendo que o tempo acabaria cobrindo parte de seus feitos. Das cidades silenciosas do Vale do Indo, às pirâmides erguidas na selva maia, tudo aponta para a mesma essência. Sociedades tentando responder às perguntas mais antigas: quem somos, de onde viemos, o que deixaremos. Ruínas não são apenas pedras. Elas condensam escolhas, sucessos e fracassos. Mostram como a cooperação ergue impérios e como desequilíbrios podem abalar estruturas sólidas. Revelam também que conhecimento sobrevive a quedas políticas. Ao estudar o passado, ampliamos horizontes para o presente. Descobrimos que problemas modernos, clima, disputas, mobilidade humana, já desafiaram povos remotos. Suas estratégias de adaptação inspiram soluções e lembram limites. Essas histórias ensinam que resiliência depende de planejamento e imaginação. Civilizações floresceram quando conseguiram equilibrar recursos, cultura e espiritualidade. Perderam vigor quando deixaram de observar sinais de mudança.
Observar Atlântida como mito, o Indo como urbanismo pioneiro ou os maias com seus calendários mostra que buscamos compreender o mundo com ciência, fé e arte. Essa combinação molda nossa identidade. Também aprendemos que nenhuma conquista é definitiva. A natureza muda, fronteiras se deslocam, ideias precisam ser renovadas. O passado adverte que estabilidade requer vigilância e disposição para inovar. Ao mesmo tempo, as ruínas celebram a criatividade humana. Cada técnica agrícola, cada escrita inventada, cada templo erguido prova a força de imaginar além do imediato, transformando sonhos em pedra e argila. Quando visitamos sítios arqueológicos, vemos mais que objetos. Encontramos ecos de sentimentos, orgulho, temor, esperança. O estudo desses vestígios amplia a empatia, ligando-nos a pessoas que viveram desafios diferentes, mas igualmente humanos. Esses fios invisíveis que unem épocas constroem um tecido coletivo. Ele é feito de histórias preservadas, memórias orais, descobertas científicas e lendas que mantêm viva a chama da curiosidade. Na próxima parte, avançaremos nessa reflexão, mostrando como preservar patrimônio e aprender com as lições das ruínas pode orientar escolhas atuais. Também veremos por que olhar para trás é essencial para planejar o amanhã. Preservar sítios arqueológicos é mais que conservar pedras antigas. É garantir que testemunhos de engenho e sensibilidade continuem a dialogar com gerações futuras. Cada restauração cuidadosa conecta pesquisadores, comunidades locais e visitantes em um pacto silencioso. Esse compromisso mostra que cultura é bem vivo. Manter templos, murais e canais antigos é celebrar talentos humanos que atravessaram milênios e ainda oferecem inspiração para criar e inovar. Valorizar o patrimônio também estimula respeito por ambientes naturais. Muitas ruínas estão integradas a florestas, desertos ou montanhas. Proteger esses lugares requer equilíbrio entre turismo, pesquisa e conservação ecológica. As lições aprendidas com civilizações antigas ajudam a enfrentar problemas atuais. Sistemas agrícolas, maias, ensinam manejo sustentável da água. Estruturas do Vale do Indo revelam planejamento urbano adaptado ao clima. Quando comunidades se apropriam dessas heranças, fortalecem autoestima e identidade. Festas tradicionais, idiomas preservados e artes manuais lembram que o passado pode nutrir o presente de maneira criativa. A tecnologia amplia essas possibilidades. Mapas digitais, reconstruções virtuais e análises por satélite tornam acessível o que antes estava restrito a poucos estudiosos. Assim, mais pessoas compreendem e protegem histórias compartilhadas. Esses recursos também convidam à imaginação. Ver um palácio maia em realidade aumentada ou percorrer ruas de Mohenjo-Daro em simulações reforça a ligação emocional com culturas distantes. Ao aproximar ciência e emoção, as ruínas renovam o diálogo entre gerações. Crianças que visitam sítios arqueológicos hoje podem tornar-se guardiãs do conhecimento amanhã, perpetuando um ciclo de curiosidade e cuidado. Outra lição fundamental é que o progresso não deve apagar raízes. Desenvolver cidades, tecnologias e mercados só ganha sentido pleno quando respeitamos memórias que formaram a base da sociedade. Patrimônio é mais que passado. É ferramenta para moldar futuros mais sensíveis e colaborativos. Histórias de adaptação, inovação e resistência podem inspirar soluções diante de crises globais. Os fios que ligam Atlântida, o Indo, os hititas e os maias falam de esperança. Eles mostram que mesmo quando estruturas desabam, ideias continuam viajando, transformando-se e encontrando novos lugares para florescer. Ao observar essas conexões, percebemos que fazemos parte de um fluxo contínuo. Somos herdeiros de experiências acumuladas,
responsáveis por ampliá-las com sabedoria e transmiti-las adiante. No fechamento deste capítulo, veremos como unir imaginação, conhecimento e responsabilidade pode tornar cada pessoa guardiã desses fios invisíveis, garantindo que o diálogo entre passado e presente nunca se rompa. Chegamos ao final desta jornada pelas memórias que as ruínas guardam. O caminho revelou que o passado não é um território morto, mas um diálogo constante entre quem fomos e quem podemos ser. Civilizações antigas lembram que toda a criação carrega escolhas. Algumas abriram horizontes com arte, ciência e respeito ao ambiente. Outras caíram ao ignorar sinais de desequilíbrio ou ao se fechar ao aprendizado. Essas histórias não pedem reverência cega, mas atenção lúcida. Elas mostram que erros podem se repetir, mas também que soluções criativas sempre estiveram ao alcance de mãos dispostas a cooperar. A cada templo escavado, inscrição traduzida ou cidade reencontrada, nasce uma oportunidade de crescer. Conhecimento não é estático. Ele floresce quando sabemos ouvir ecos antigos e reinventar caminhos. Pensar nos povos que cruzaram mares, construíram canais ou ergueram pirâmides inspira coragem para enfrentar desafios atuais. Mostra que somos capazes de criar, preservar e inovar mesmo diante de mudanças. O fascínio por histórias do passado também une pessoas. Comentários, debates e partilhas mantêm viva a chama da curiosidade, transformando vídeos, livros e museus em pontes entre tempos. Enquanto as câmeras exploram muralhas, cavernas ou inscrições, percebemos que o verdadeiro tesouro não está apenas nas pedras, mas na forma como elas despertam nossa sensibilidade para a vida. As ruínas convidam a valorizar o presente. Elas lembram que cada gesto deixa vestígios, uma palavra, uma obra, um ato de cuidado. Tudo compõe registros que um dia poderão inspirar outros. Por isso, preservar memórias não é tarefa distante, é prática cotidiana. Quando respeitamos tradições, apoiamos pesquisas e cuidamos de paisagens, ajudamos a escrever capítulos duradouros. Se este vídeo ampliou seu olhar sobre o passado, compartilhe suas impressões nos comentários. Conte qual história mais tocou você e como imagina que essas lições podem orientar nosso futuro. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar novos conteúdos. Juntos, podemos manter vivas as vozes que ainda ecoam entre pedras, rios e florestas. Encerramos aqui nossa viagem por civilizações, mitos e selvas misteriosas. Mas o convite permanece. Observe seu entorno com olhos atentos. Talvez ruínas contemporâneas estejam nascendo ao seu redor, aguardando que alguém as compreenda. Que essas reflexões sirvam de inspiração para cultivar equilíbrio, curiosidade e respeito. Assim, os fios invisíveis que ligam passado e presente continuarão firmes, sustentando histórias que ainda serão contadas.